falei, tem coisas que livro nenhum te ensina. Coisas que ninguém vai te falar. E tem que ter muita racionalidade, colocar muito a razão em cima da emoção, principalmente quando você está lidando com pessoas que você ama, e ama muito. Então, foram muitos processos, né, muitas coisas que eu tive que passar para chegar até onde eu cheguei. E o período de sucessão e de família foi um período que não foi fácil, mas eu tenho alguns insights que eu sempre fui uma pessoa super estudiosa, que fui atrás, e eu vou descer aqui que senão eu vou cair desse palco, gente. Que eu ia atrás, então eu fazia cursos, e eu não me esqueço, uma vez eu fiz um curso com o John Davis, que é um especialista do tema de sucessão familiar, governança corporativa, e ele falou algo que eu nunca mais esqueci. De todo o processo de sucessão, de governança, a gente precisa cuidar da relação familiar. A partir daí, eu incorporei isso e a gente mantém essa relação familiar saudável, porque a sua família vai ser vão ser seus sócios. Como lidar com a família que serão seus sócios sem ter problemas? Não é fácil, mas o fato de você cuidar das relações familiares fora do ambiente de trabalho, então, por exemplo, o almoço familiar, e não lidar com questões de trabalho, gente. Não lidar com questões de business em reuniões familiares. Por exemplo, Natal. Já aconteceu de eu chegar no Natal e falar, pessoal, preciso que vocês assinem esse documento aqui. Já aconteceu. E tudo bem, mas hoje em dia eu tenho uma relação de muita confiança com todo mundo. Então, mas para construir essa relação de confiança, não é de uma hora para outra. Então, a gente fez a parte toda de sucessão em vida. E hoje eu agradeço muito por ter tido essa luz, que também ninguém me ensinou. E foi... a gente criou uma relação de muita confiança. Em função disso, a gente instituiu alguns protocolos, né? As empresas são super profissionalizadas, então a família não participa do negócio. As únicas pessoas que estão no negócio sou eu e meu irmão. Meu irmão fica mais na parte imobiliária. A gente tem uma empresa grande de construção e corporação que é até mais antiga que a Astra. A Astra acho que vocês devem conhecer bem. E nós instituímos uma reunião familiar com os sócios. E nessa reunião todo mundo pode falar o que quiser. Eu coloco todos os executivos apresentando todos os números. Ali a gente não é família, a gente é sócio. É uma reunião de sócios. E se tiverem qualquer dúvida, eu tenho lá os executivos para esclarecerem as dúvidas, para tudo. Mas no business, no dia a dia, a família não participa. E eu sempre falei, né, gente, onde há transparência, há confiança. Isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz no início do processo. A gente começou com essas reuniões familiares, que eram reuniões de sócios, e a gente colocou todo mundo a par de tudo. Então eu virei para todos e falei, tia Patrícia, aqui você não é minha tia, você não é irmã da minha mãe. Então não me interessa se você brigar com a minha mãe, ou se minha irmã brigar com a minha prima, pra mim não vai fazer a menor diferença, aqui a gente é sócio. E foi muito saudável. E de repente, quando você põe uma situação de transparência, você cria uma relação de confiança muito grande. E lidar com o invisível por quê? Porque num processo de sucessão, algumas vezes, no meu caso, que pulou-se uma geração, algumas vezes você vai ser questionado até pela própria família, pelas pessoas que você nunca imaginou que te questionariam. Então, de repente, era meu avô que dava as coordenadas, de repente sou eu, a filha, a sobrinha. Você vai ser questionado. Eu fui muito questionada. Carol, né? Carol é minha assistente, trabalha comigo há 20 anos só. Então ela acompanhou muito de perto. Mas a gente conseguiu construir essa relação de confiança super saudável, mas não foi de uma hora para outra. Foi difícil, mas eu costumo dizer que o próximo slide, eu acho que vem, deixa eu ver se eu estou certa.
tem uma receitinha que eu acho que vale para tudo na vida. Obviamente, além de tudo isso que a gente está colocando aqui, a questão do aprendizado contínuo, a questão de lidar com outras experiências de outras pessoas. Eu acho que a gente pode sempre tentar aprender, aprimorar, e eu acho que a vida é um eterno aprender. E per aspera ad astra é da onde veio o nome da Astra. E o que significa essa frase? Alguém sabe? Não? São ásperos os caminhos para chegar aos astros. E é da onde que veio o nome da Astra, e eu acho que é para onde a gente leva para tudo na vida. Não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. E para isso, assim, na verdade, não só para sucessão, mas para tudo na vida, eu falo que tem uma receitinha básica, que são dessas 8 atitudes, que nos levam para frente, que nos levam ao infinito e além. Que são atitudes que é para a vida, não é só para o negócio, não é só para o processo de sucessão, não é só... Enfim. Gente, o que é disciplina? Disciplina é fazer aquilo que você não quer para conseguir aquilo que quer. Eu trago muito a disciplina da minha época de esporte, né? Acho que vocês viram na minha primeira foto ali da apresentação. Eu fui recordista brasileira do Ironman Brasil. Eu fui várias vezes para o Mundial no Ironman, no Mundial do Havaí. E todo mundo fala, nossa, Ana, mas o que o esporte te ensinou? Eu falo, o esporte me ensinou muita coisa. Uma das coisas, disciplina, obviamente. Mas a forma como, eu sempre falei isso, a forma como eu lido com o esporte é a forma como eu lido com tudo na vida. Então, disciplina é algo que você tem que ter para tudo. Né? A disciplina é assim, é um exercício diário de você fazer aquilo que você não quer para você estar aonde você quer, aonde você visualiza estar. Mulher, né, tem essa questão dos múltiplos papéis, então às vezes as pessoas falam, ai Ana, mas é questão da mulher, né, vale para tudo essa receita, gente. E eu falo que uma hora fica tão natural o exercício diário da disciplina, que fica tão natural que nem escovar os dentes. As pessoas falam, nossa Ana, mas você treina todos os dias, 7 dias da semana. Eu falo, treino. Mas eu acordo 4. Se eu não treino, parece que eu não escovei o dente. É igual. É a questão do hábito, né? É hábito, e tudo na vida é hábito. Segunda palavrinha aqui, segunda receita, resiliência, gente. O que é resiliência? É você lidar com as variáveis incontroláveis. É você conseguir enxergar a luz do final do túnel. É enxergar que se o mercado tá ruim, não tá mercado ruim só para você. O mercado tá ruim para todo mundo. Tá chovendo numa prova de Ironman? Tá chovendo para todo mundo. O mar tá virado para todo mundo. Então, como é que você vai ajustar as velas para atravessar o maremoto? Isso é a resiliência. E a gente aprende que na vida, a maioria das variáveis são incontroláveis. Que a gente não consegue controlar tudo. E como é que você enxerga isso, né? Como é que você lida com isso? Persistir sim, desistir jamais. Terceira atitude, gente, o foco. Fazer o que tem que ser feito, independentemente do que está acontecendo em volta. Né? Às vezes você tem processo de sucessão. Tava lá, podia, não vou ver isso agora, meu avô doente, eu passava a noite com ele no hospital, voltava para Jundiaí, trabalhava, não sei o quê, porque as coisas tinham que continuar. Não, vou ficar focada aqui, não vou fazer. Não, você tem que fazer o que tem que ser feito. Se está lá para ser feito, vai fazer, independentemente do que estiver em volta. Então, foco, acho que foco vale para tudo na vida, né, gente? Você tem que enxergar onde você quer chegar. E eu passei por muitas questões, obviamente, sou mulher, sou nova, trabalhei em mercado financeiro, fui muito questionada, eu tive uma educação muito empoderada, então eu nunca me senti menos por ser mulher. Mas quando você tem foco, essas variáveis não te impedem de chegar onde você quer. Respeito, gente. Todo mundo me pergunta, mas né, você é mulher num mercado masculino,
Como que você lida com isso? Eu falo, gente, respeito é algo que é fundamental na vida, independentemente de sexo, cor, independente disso. Mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser. Então, como eu falei, eu tive uma educação muito empoderada desde nova, então eu nunca me senti menos por ser mulher. Óbvio, passei por situações que fui questionada ou testada, talvez por ser mulher. Passei, trabalhei no mercado financeiro, na minha época, eu era a única mulher da mesa. De eu tomar as 2 telefonadas do meu chefe assim em cima da mesa, porque eu tinha feito uma bobagem, e querer chorar e falar, não posso chorar, não posso chorar, sou a única mulher na mesa. Mas eu nunca me vitimizei ou me senti menos. E eu acho que a mulher é tão capaz quanto os homens. Na verdade, a gente é super capaz e segura a onda e está acostumada a equilibrar os pratinhos, e a gente consegue pensar em várias frentes ao mesmo tempo. Então, até por ter um histórico, né, a mulher, por ter essa história de discriminação, a mulher, ela corre atrás. Meu marido que brinca que ele sempre contratou mulheres, né, e em cargos de liderança. Ele fala, gente, a mulher, às 8 da manhã, ela já levou o filho para a escola, já resolveu o café da manhã, já treinou, já está às 8 horas no escritório despachando um monte de coisa. Então, a gente tem essa questão multifacetada. Então, ter respeito, eu acho que é básico na vida por tudo, seja numa sucessão, seja no trabalho, seja com a família, seja com tudo. Respeito, eu acho que é a base de todas as relações. Já falei aqui, maternidade é potência. As mulheres têm essa questão de ser multifacetadas, equilibrar diversos pratinhos, né? A outra palavrinha, gente, é empatia. O programa está acabando, tá? Mas é uma receita que vale, gente, pra tudo. Empatia, você se colocar no lugar do outro, você valorizar as pessoas, você valorizar o ser humano, você... Eu não sei, eu sempre tento me colocar no lugar do outro. Às vezes a gente toma faz alguma coisa ou faz uma atitude e a outra pessoa não gosta, e você fala, você tenta se colocar no sapato do outro. Ah, gente, mas por que eu fiz isso? Então, mesmo assim, numa questão de sucessão, eu me colocava nos lugares das minhas tias, ou da minha mãe, e tentava entender o lado. Né? Quando você se coloca no lugar do outro, fica mais fácil de ter empatia. Então, a gente tem aí, isso é uma questão que meu avô era uma pessoa que sempre valorizou demais o capital humano, ele valorizava demais as pessoas, então a gente tem isso no nosso DNA de cuidar das pessoas. Isso vale para tudo na vida, né, gente? Para quem está dentro de casa, para quem te ajuda diariamente, para quem, com seus filhos, com as pessoas que estão à sua volta. Empatia, eu acho que é você se preocupar e estar sempre não só focado em você, né? A gente tem uma história aí de uma preocupação muito grande com todos os stakeholders, nessa questão de relação de ganha-ganha, que todo mundo tem que estar bem, senão o negócio não vai. Então, em função dessa empatia também, da questão das mulheres no mercado, né? O que você pode fazer para que essas mulheres possam exercer sua potência? Possam estar onde elas quiserem. A gente tem projetos lindos na empresa, se vocês quiserem saber mais também, a gente está à disposição. Mas tem o projeto Renascer, que eu dou essa estrutura para a mulher voltar para a fábrica. Né? Uma coisa é as pessoas que estão no cargo de administração ou de gerência, uma coisa é entrar no chão de fábrica. Eles não têm com quem deixar o filho. Então a gente tem auxílio creche, a gente tem sala de lactação dentro do chão de fábrica. Talvez seja um projeto que tenha sido implementado pelo fato de eu ser mulher, né, num cargo de liderança, numa indústria que é masculina, mas eu acho que são muito positivos para você pensar nessa questão de aumentar a condição, ou melhorar que as mulheres estejam em cargos de liderança, ou que as pessoas possam exercer, possam trabalhar, possam voltar a trabalhar depois da maternidade. Então eu acho que a gente tem que ter empatia nesse sentido, de o que a gente pode fazer, proporcionar de condições para que elas possam exercer o seu melhor, para que elas possam estar aonde elas quiserem. Então, acho que empatia é fundamental para tudo. Então, eu não sei, até isso eu vou falar, não grava, gente. É importantíssimo você olhar para fora, ter benchmark, ter parâmetros de comparação, porque eu sempre acho que dá para fazer mais e dá para fazer melhor. E quanto mais diverso for o seu grupo, melhores as ideias, você vai ter mais pontos de vista e com certeza vai pensar melhor.
E obviamente, né, eu não podia deixar de falar do ISD, que ISD é uma coisa que está muito na moda. Eu costumo dizer que a gente é ISD muito antes da sigla existir. Era uma cultura do meu avô, quando ninguém nem ouviu falar de ISD, mas eu falo que a gente era ISD antes da sigla existir. Sempre teve uma preocupação muito grande com o entorno, com o gerar valor, gerar riqueza para a sociedade. E, obviamente, cada vez mais a cultura ISD está sendo uma condição sine qua non de sobrevivência das empresas. E depende do ramo que a gente está, cada vez mais. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade com o todo, com a sociedade. Eu sempre acreditei demais, meu avô sempre falou muito isso. A gente acredita demais no papel social da iniciativa privada. Então, acho que ISD tem tudo a ver com inovação e se readequar e estar pronto para os novos tempos. Otimismo, gente, isso é importante, né? Você tem uma dose de otimismo. Eu falo que eu sou a pessoa que eu costumo ver o copo sempre meio cheio. Às vezes eu quebro a cara, mas eu acho que o copo está sempre meio cheio. Então, o que é o otimista? O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Então, meu avô que brincava. Vou falar uma coisa aqui, como a gente está tudo em casa, não tem problema. Eu falo assim, nossa, pode estar um cenário meio nebuloso. Eu sempre tento enxergar o lado positivo das coisas. E eu acho que isso é bom. Obviamente, meu avô que brincava, é fé de mais ou fé de menos. Às vezes você tem fé demais e fé demais. Fede, gente. Às vezes tem fé de menos e tudo bem, vai tudo bem, entendeu? Mas é uma questão, eu acho que você ter o pensamento otimista, você saber onde você quer chegar, você tentar enxergar as oportunidades nas dificuldades, é algo super importante para a vida. Esse é meu avô, gente. E, obviamente, gente, a questão do propósito, né? Eu acho que propósito é algo fundamental na vida para tudo. É aquele você acordar de manhã, né? Eu tenho isso muito claro, sempre tive. Então, talvez por isso é que eu vá tão a fundo nas coisas. Mas eu tenho um propósito muito claro. E uma vez eu até falei sobre, eu fiz uma palestra sobre isso, que era exatamente assim, o que te move? Eu tenho um propósito claro que eu quero perpetuar e ampliar esse legado que a gente recebeu. Então não é apenas sobre crescer as empresas. Obviamente, se a gente crescer é muito melhor porque eu consigo fazer muito mais coisa. Mas meu avô ele tinha uma visão que era muito além. Ele queria, era a questão de relação de ganha-ganha, relação de gerar valor para a sociedade. Era muito mais do que ir além do lucro. E a gente fundou o Instituto Oliva recentemente para perpetuar esse legado. A gente tem muitas ações sociais, muitas ações de Ironman, que eu bati recorde, não sei o que. Virou a minha frase. O mundo será dos amadores, daqueles que amam o que fazem. Então, não adianta você estar fazendo algo que não faz sentido, que não tem amor, que não vai funcionar. Você pode até ter um direcionamento, quando você faz com amor, a energia é outra, o resultado é outro. Então, gente, esse é o recado de vida, que o mundo será dos amadores, aqueles que amam o que fazem. E ao infinito e além é inquietude, aprender o tempo inteiro, correr atrás. O sucesso não cai no colo. Você tem que literalmente suar a camisa e correr atrás. Então, esse é meu recado para vocês. Vou deixar aberto aqui se alguém quiser perguntar alguma coisa. Tem mais slide aqui, Rê?